Fala, infoprodutores! Aqui Renato Saldanha, juntamente com Carlos Barbosa. Hoje a gente vai falar para vocês como que você pode utilizar o seu conhecimento, a sua ideia, para em tempo recorde, junto com inteligência artificial, colocar o seu infoproduto no ar. Não é mesmo, Carlos? Fala, galera, boa noite. Pô, isso aí é um papo muito bom. E também a gente vai falar um pouquinho de quem não tem conhecimento também, né? Sim. Algumas das formas para entrar no mercado digital. Boa. Mas provavelmente, cara, se você tem conhecimento, esse mercado é para você. Você vai longe. Vamos começar por essa então, já que o Carlos puxou essa bola aqui, que é para quem não tem conhecimento. Como que eu começaria hoje se eu não tenho nenhuma ideia? Ah, eu quero vender algo na internet, ter meu próprio infoproduto, mas eu não sei como. Vamos começar primeiro entendendo onde que tem ali uma paixão, né? Talvez o que a pessoa goste de fazer ou do que naturalmente já perguntam para essa pessoa. Eu começaria entendendo ali o modelo do melhor, né? Eu falo que o sucesso deixa rastros. Então, entenda quem que seria uma pessoa que já chegou ou que já vem de uma ideia ou um conhecimento que você tem. Você acha que faz sentido começar por aí? Olha, para pessoa que tem zero conhecimento, até mesmo se a gente pega ali um estudante que saiu da escola agora, o cara não tem muito conhecimento, né? Mas aí ele tem as áreas de introdução ao marketing, que a gente pode colocar até mesmo como afiliado, o cara ele ser um gestor, né? Que aí não necessariamente ele precisa ter uma experiência antes. O cara pode ser um social media, né? Que também é uma área do marketing com muita deficiência. Filmmaker hoje em dia, se você for ver os grandes players, eles investem pesado em filmmaker. Então, para você que tá do zero, assim, eu não tenho conhecimento nenhum, não tenho nem comecei a trabalhar ainda, essas são umas áreas legais para você entrar. Principalmente o mercado de afiliado, porque o mercado de afiliado você consegue já vender um produto validado, uma oferta validada, e aí você aprende a ler todas as táticas de venda. Inclusive, a gente está com 2 super funis aí, já de front-end, que é um funil de entrada para você pôr dinheiro rápido, que a gente abre ali para quem quer ser afiliados. Então, aqui embaixo tem o link do grupo, né, do WhatsApp. Lá tá eu e o Carlos sempre trazendo materiais, avisando vocês de próximos conteúdos aqui, e às vezes algumas lives secretas que rolam também. E lá você tem a oportunidade de se afiliar. Se você quiser também, clica aqui embaixo e acesse esse grupo. Vamos supor então, Carlos, que a gente pega esse cara estudante aí, acabou de sair do colégio, e o cara gosta de escrever. Vamos supor que ele possa começar pensando nessa ideia de prestar serviço de copywriter, mas vamos atribuir isso para o infoprodutor. Então, o que eu faria hoje? Eu começaria a pensar em algo de algum infoproduto sobre copywriter. Então, eu pensaria em algum desafio que eu pudesse ajudar, por exemplo, do zero à sua primeira VSL, onde eu ensino em 5 dias a estrutura de como que aquele infoprodutor ou aquele cara que tem um produto físico quer criar uma VSL para o seu produto. Esse é o primeiro passo. Então, ter a ideia daquilo que você vai vender no formato do desafio. Afinal, a galera que segue o canal já tem que saber já, é o melhor funil. Porque a gente já falou várias vezes sobre esse formato de funil, que é o funil do desafio. Depois eu utilizaria a inteligência artificial para entender como deixar aquela oferta ultra irresistível e começar a vender esse desafio. E aí, pensando em fontes de tráfego, começaria como Meta Ads? O que você acha? Olha, depois que a pessoa ela aprendeu ali o copywriting, né, que é muito importante, e eu acredito que quem entrou aos 5 anos atrás pegou o copywriting mais difícil, cara, porque ele pegou sem inteligência artificial. Sim. Então, Nossa. O cara hoje em dia, ele consegue o processo de aprendizado plus o de aplicação, o cara consegue fazer muito rápido. E aí, que nem o Renato falou, você juntar esses dois e fazer um desafio ali, e aí você encontrar o nicho, se vai ser infoproduto, se vai ser para negócios físicos, se vai ser para e-commerce, e aí você entender o seu nicho, começa com esse desafio, lança um produto, aí talvez entregando até mesmo ao vivo. Boa. E eu acredito que hoje tem 2 formas, né? Quer dizer, tem mais, mas as mais famosas, né? O cara pode começar pelo Ads do YouTube, Meta Ads. Perfeito. Ou o cara pode ir também pelo TikTok. Que o TikTok ele é um AdSense barato e maior possibilidade de viralização.
Então, esses dois são dois bons, mas eu acredito que para o consumidor, ele já está mais propenso a comprar pelo Instagram, não pelo TikTok. Não quer dizer que ele não vai comprar pelo TikTok, mas já está mais intrínseco na pessoa. Os caras já compram mais pelo Meta. Então eu colocaria talvez o Meta, mas também não tiraria a possibilidade de usar o TikTok Ads também. Perfeito. Eu acho genial essa colocação do Carlos, porque quanto mais canais de divulgação você tiver, mais pontos de contato, melhor. Então você pode ir para o TikTok, você pode vir aqui para o YouTube, você pode ir para o Instagram, para o Meta, mas eu acredito também que para o tráfego pago eu começaria com Meta Ads e Instagram, né? Anúncios no Face e no Insta, onde você deve pensar com essa ideia do seu infoproduto como uma empresa. Então, na verdade, eu começaria a pensar numa big idea, eu começaria a pensar num nome tipo Copy Hacker para criar um nome ali dessa minha marca, da minha empresa, e dentro do Copy Hacker a gente vai ter o desafio do zero a sua VSL, mas também tem o desafio do zero a sua primeira oferta, onde eu posso ajudar em 5 dias a pessoa a estruturar uma oferta do desafio dela, e ter vários outros produtos, inclusive prestação de serviço de copywriter, porque um dos primeiros serviços que eu vendi, cara, no digital, de produto high ticket, 15 mil reais, sabe o que foi? Uma copy. Uma página de vendas ali onde eu precisava estruturar, fazendo toda essa pesquisa, né? Porque não tinha IA, né? Então hoje você consegue vender produtos high tickets, principalmente serviços de copy, porque é difícil encontrar um copyright bom, e se você hoje já domina as ferramentas de IA, você pode criar isso no seu ecossistema. E aí eu utilizaria os anúncios, né? Criaria ali, através da inteligência artificiais, algumas imagens e vídeo para atrair aquele nicho, igual o Carlos falou, seja o infoprodutor, a pessoa do produto físico, para poder aprender copy para os negócios dela. E isso é muito interessante, porque o copywriter, ele não, as pessoas acham que ele não é essencial, né, para o infoprodutor, por isso que é tão difícil você encontrar copywriter, só que ele é o que demanda tudo. Ele que faz os anúncios, tudo os roteiros, vai vir. Uhum. É ele que monta a sua página de as venda, ofertas, as suas a ofertas. copy dos produtos. Eu acredito que do muitos upsell. dos bons copywriters, eles se autodenominam como estrategistas, porque o copywriter em si, as pessoas têm vai fazer a página de venda, então o estrategista ele acaba fazendo tudo. Mas o copywriter, então foi uma das coisas. A gente procurou copywriter quando eu estava na empresa com o Giovanni, gastamos um dinheiro com copywriter e ele era ruim. Só que todos eram caros, não tinha barato. Então, e aí existem diversos estilos, né? O copywriter, eu estava tentando lembrar o nome, ele é o redator, né? O que eu utilizava em jornais. Isso. No marketing tradicional ele é chamado de redator. Mas eu até esqueci qual que era a sua pergunta. Não, justamente isso, né? Porque a gente está falando aqui de criar não só um infoproduto ou uma estratégia, mas de fato a pessoa criar um negócio que ela vai levar isso daí para o resto da vida dela e para tirar ela muitas vezes do tradicional, né? Tem muitas pessoas que começaram nesse mercado em paralelo, empreendendo como infoprodutor e depois tornaram isso a sua fonte de renda principal. E a gente estava falando de como que a gente faria, né, para vender um infoproduto do zero. Comecemos a trazer um pouco desse contexto do copywriter. E o que eu faria a partir daí, né? Eu começaria a estruturar alguns outros produtos para que a gente pudesse vender junto. Então, um upsell, uma comunidade de copywriters. Eu começaria a formar copywriters para o mercado, utilizando a minha metodologia. Então, é importante no seu infoproduto ele ter o que a gente chama de mecanismo único, que advém uma copy bem feita, né? Que é onde você vai colocar ali porque a pessoa compraria o seu produto e não do concorrente. E a partir daí, utilizar outras ferramentas de inteligência artificial para dar continuidade nessa estratégia. Então, a gente consegue hoje jogar uma ferramenta de IA, por exemplo, para transformar essa copy dessa página de vendas num design, né? Por exemplo, a gente consegue pensar já em outras ofertas para ofertar ali. Mas nesse caso, cara, falando aqui de estratégia, que a gente está pensando aqui junto
com o pessoal e trazendo esse papo prático, né, aqui nessa mesa, seria colocar os infoapps atrelados a isso. Então, no caso, se a gente for falar com infoprodutores sobre copywriter, eu teria vários agentes dentro de um infoapp, que seria nada mais do que minha área de membros personalizada, e nesse infoapp teria vários agentes ali para, por exemplo, ajudar o infoprodutor a fazer um VSL, uma página de vendas, a estruturar a sua escada de valor e etc. Então, eu acho que os infoprodutores que tiverem ferramentas e aplicativos ali, eles não vão ficar para trás, né? Agora, o cara que não se inovar, não trazer a inteligência artificial no que ele ensina, né, para ensinar o que ele faz, ou seja, inteligência artificial para advogados, para médicos, dentro do que ele já ensina, ele vai ficar para trás. Você acredita nisso? Olha, o cara que não utiliza... Pelo menos eu não conheço ninguém que não utiliza inteligência artificial, né? Ele virou... Mas tem bastante gente aí, ó. Se você não utiliza ainda aí, comenta aí, se você é desses eu aí. acho que a galera é mais velha. Mais velha. Mas assim, ele virou o novo Google, né? O ChatGPT, ele virou o novo Google. Então eu acredito que, como ele falou, infoapps, né? Quando ele fala infoapps, eu acredito que esteja falando de agentes. E hoje existe agentes para tudo. Eu estava fazendo uma identidade visual e aí eu estava procurando no YouTube, né, algumas dicas e tinha um agente para fazer identidade visual. Eu falei, cara, que bizarro. Então, como você falou, existe uma IA, né, que faz análise de métricas das campanhas do Facebook. Então, se você é um gestor de tráfego ou tem uma comunidade de tráfego, obviamente a gente não está falando de Sobral ali, mas algo um pouco menor, você consegue facilitar essa forma de visualizar as análises. E assim, a gente sabe que hoje em dia métrica é tudo, cara. Métrica é tudo, é o core. Se você não souber métricas, o seu negócio ele não tem uma direção. É a dos números, né? Então eu acredito que todos os negócios, se você... E outra coisa que você falou de advogado, cara, eu tava... Isso aí eu achei bizarro. Que muitos advogados utilizam o ChatGPT para ler contratos ou redigir contratos, e o ChatGPT é um open source, então as informações, tudo que eles colocam ali, todo mundo está disponível, e também eles estão alimentando a ferramenta, então... Cuidado, hein, com as informações. Não, até mesmo... público, né? Até mesmo... E tem umas letrinhas ali, um consentimento que ninguém vê, mas os seus dados, tudo que você está pondo ali, é você está dando direito do... público, né, para aquelas informações. E outra que existem médicos que dão diagnóstico usando o ChatGPT. Olha que bizarro isso, cara. Então eles estão terceirizando o trabalho. Então eu acredito que todos os trabalhos, o audiovisual não, também o audiovisual, mas os fotógrafos, hoje você consegue fazer retrato com IA. Às vezes você pega uma foto que não saiu tão legal e você quer trabalhar ela, você consegue deixar ela perfeito com IA. Então, todas as áreas, você com certeza consegue colocar um agente, que nem o Renato falou, numa comunidade, numa área de membros, e você utilizar isso para personalizar, talvez, o seu produto e deixar ele mais atraente. Sim, né? E eu tenho usado muito também agora, Carlos, até o que eu faria para esse desafio ali do VSL, do copy hacker, né? E eu utilizaria próprio avatar, então hoje tem como você criar um avatar de inteligência artificial seu ou de alguma outra pessoa ou de uma pessoa X que nem existe, que é o HeyGen. Então você consegue nisso, se você não quiser aparecer, por exemplo, ser o professor, ou se você acha que você não é bom com a câmera, você consegue, através da inteligência artificial, criar o conteúdo de copy, por exemplo, essas aulas de o que é o VSL, como estruturar um bom VSL, e utilizar o HeyGen para a criação desse vídeo. Né? E esse vídeo você pode criar em vários idiomas, então eu utilizaria, hoje tem vários cursos dentro do Clube de Sucesso que a gente utiliza no nosso hub e que foram gerados 100% ali com inteligência artificial. Então seria uma outra dica ali, seria essa ferramenta do HeyGen, que eu gosto muito dela para poder produtizar, né? Acelerar esse processo ali de ter que ir para um estúdio, gravar, né? E dentro do desafio, justamente, você vende para mapear as dores e entregar aquilo ao vivo ou com IA ali de forma automatizada, né? Então, só para entender, você pensa se a pessoa
ela lança o desafio e o curso que ela lançaria, ela criaria um agente? Ela Ela criaria um pode, avatar? ela poderia também. Ela pode fazer o mapeamento dessa pesquisa. Então, antes da primeira aula do desafio dela, ela pode gerar essas aulas todas num avatar de IA, entrar ao vivo como estreia, ficar ali só no chat respondendo as dúvidas e ter o avatar dando a aula que ela já preparou ali previamente, né? Claro que sempre se você entrar ao vivo acaba sendo melhor, tem algo místico ali. Então, se no final você entrar para tirar dúvidas ao vivo, é melhor do que você não entrar. Então dá para fazer um híbrido também, por exemplo, ou daria para fazer um 100% ao vivo, ou daria para fazer um 100% gravado. Vai do que cada um acredita ali ser melhor, do que cada um se adequa, mas hoje existe essa possibilidade. Você vender um desafio, começar a vender ele hoje e na hora de entregar, você usar o avatar do RayGen para fazer isso daí. Então isso acaba sendo bacana e destravando o que para muitas pessoas é objeção, né? De lidar com a câmera, de querer aparecer ali. É legal, isso é bem interessante, né? Pra gente perceber até mesmo onde está o nível da IA, né, cara? Então você pode criar um avatar. Às vezes eu até acredito não, eu já assisti vários anúncios que eu acreditava ser a pessoa e na verdade não é a pessoa, é um avatar. Mas isso é muito interessante, né? Então imagina que aqui foi criado todo um plano de ação, né, para você que não tem nenhum conhecimento. Então, imagina se você não sabe nada ainda em qual área seguir, mas tu pode trocar o copywriter por gestor de tráfego, pode trocar por social media. Então, tudo isso que a gente está falando, você, indiferente da área, você consegue utilizar essa mesma estrutura para conseguir, né, alcançar aí o seu sucesso, como o Renato falou, né, na criação de um curso. Isso é muito interessante, cara. É muito interessante porque alguns anos atrás, as pessoas que entraram no mercado, como entraram também numa época onde não tinha inteligência artificial, jogava muita informação ruim. Por isso que os cursos online, eles ficaram mal vistos, porque principalmente na época da pandemia, onde explodiu, você criava um tráfego direto, página de venda, o cara comprava, vendia, e muita gente ficou milionária vendendo curso ruim. Às vezes eu nem sei se a pessoa fazia por maldade, é porque ela não tinha muito esse feeling, né? Esse conhecimento também. E até outra coisa, né? Muitas pessoas venderam, eu comprei já vários cursos que eu olhava assim o cenário da pessoa, eu falei, cara, a pessoa vendeu um curso nesse valor, ela não se preocupou com o cenário. E a ideia do avatar é isso, né? Você não se preocupar com nada. Você tá com uma roupa muito boa, você tá com cabelo cortado, você tá bonito, você tá com um puta cenário, com áudio perfeito. Então, essa é a ideia, né? Então, não julgando, né, as pessoas que começaram, porque o importante é você começar. Então, não julgando essas pessoas, elas tiveram há 3, 4 anos atrás, não mais, né? A pandemia foi 3 anos atrás. Já tá indo quase para 5. Quase para 5 anos, né? Elas tiveram mais dificuldade. E isso é muito importante, né? Até outra coisa, as pessoas têm que saber aproveitar as ondas, né? Então, a IA, ela já é uma onda que está aí há muito tempo, né? Mas isso aí do avatar é uma onda que está iniciando agora, cara. Então, só imagina você transferir o seu conhecimento para a IA ou mesmo utilizar do conhecimento que a IA já tem para vender. Você, na verdade, seria talvez um maestro, não sei, um cara só para controlar as coisas, mas você não necessariamente precisaria ter o conhecimento em si, porque a IA ela já é conhecida como a inteligência artificial, então ela já é inteligente em si. Sim. Mas isso é muito interessante, né? Sim, a gente hoje está falando desse caso aqui de copy e tal, porque realmente teve uma revolução nos copywriters com IA. Acredito que, na verdade, em todas as profissões, né? Não tem uma profissão que talvez hoje, essa profissão não foi impactada, né? Será que tem alguma? Acho que não existe. Todas as profissões devem ter sido. Mas se você tem um nicho específico, uma ideia específica e quer que nos próximos vídeos eu e o Carlos a gente traga esses exemplos aí, comenta aqui embaixo, talvez, né, um tema ali sobre como que você quer que a gente fale isso na prática, que aí também tem ideias para outros vídeos e a gente conseguir agregar cada vez mais valor aqui para você que acompanha o nosso canal, o Infoprodutor. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí. Lembrando que toda quarta-feira tem vídeo novo,
né? E a gente vai estar sempre aqui, eu e o Carlos, trazendo novos conteúdos. A gente está preparando um super treinamento para você que é infoprodutor e quer abrir seu podcast e tem interesse. Entra aqui no nosso grupo no WhatsApp, você vai entender como que você vai poder participar de um desafio aí na prática com a gente para você colocar o seu podcast no ar. E o nosso grupo do WhatsApp aqui embaixo também. Então se inscreve no canal, entra no grupo aí e vamos com a gente que vão ser vários vídeos que a gente vai trazer aqui e todo esse engajamento com vocês, a gente conhecer, né, esse contato com a nossa audiência é importante para a gente cada vez mais trazer um conteúdo cada vez mais seleto aí e o que vocês estão pedindo. Eu até ia não fazer uma brincadeira, mas você acredita que um dia vai existir um podcast só de IA? Cara, eu acredito. Eu acho que colocar tua IA pra conversar com a minha. Se eu te falar qual uma das IA que eu acho mais fantástica, eu vou depois colocar no grupo nosso, mas é uma IA que a gente fez uma automação para um cliente na empresa, que ela verifica vídeos sobre o tema que ele fala, vários canais, a gente colocou os principais, ela faz uma curadoria de tudo aquilo, faz um resumo e coloca aquilo num podcast e publica no Spotify. E quando você... Em áudio só? Com a voz sua, junto com de outra pessoa. Como se eu pusesse a minha voz e a sua e subir no podcast do Infoprodutor. E a hora que a gente escuta aquela conversa, é eu e você conversando de algo que aquele conteúdo tá com a nossa voz, trazendo um conhecimento que foi pegado já do próprio mercado e feito de forma automática. Esse acho que é a automação mais assustadora que a gente fez na empresa aqui e que, cara, tava ouvindo o podcast ali e é um conteúdo de verdade, que eu tava aprendendo ali com a minha voz, é um negócio fenomenal. A gente pode trazer isso no desafio, ensinar pra galera como é que faz isso. Olha, eu acredito que nos próximos... Cara, se a IA, ela dobra, né, a cada ano, né, ela dobra o tamanho. Então, daqui a 5 anos, essa conversa aqui já vai ser obsoleta e vocês já podem estar assistindo um podcast onde seja avatares, né? E não sei se você já assistiu Jogador Número 1. Não. Né? O Jogador Número 1 é um filme do Steven Spielberg que ele conta... Ele meio que cria uma história sobre o metaverso, né? Onde as pessoas eles vivem num mundo fantasioso. Só que o metaverso ele até não tinha dado tão certo por causa de IA, né? De conversas, porque a ideia seria que você conversasse com um avatar lá dentro. E conforme a IA vai acontecendo, conforme eu vou vendo os vídeos, conforme eu vejo o VO que vai lançando, eu falo, meu, isso aí tá muito próximo de se tornar realidade, cara. Tá muito próximo. O Steven Spielberg fez esse filme, sei lá, 10 anos atrás, que parecia algo muito longe de acontecer. E você olha hoje em dia, cara, não parece estar tão longe. Mas Sim. até voltando agora pro assunto, então aí a pessoa criou seus agentes, então vamos lá, vamos só fazer uma volta aqui para entender, né? Então você começou a estudar copy, se profissionalizou em copy, aí agora você quer passar esse conhecimento adiante ou até mesmo fazer serviços com ele, né? Então você vai utilizar ali... Os dois, né? Abrir o braço de educação e também isso vai trazer infoprodutos que você vai vender e lucrar e trazer mais pessoas interessadas em comprar o serviço. Né? Exatamente, porque o copywriter você consegue vender pra tudo, cara, pra tudo. Você só precisa mostrar pro seu cliente o valor que pode gerar, né? Perfeito. E hoje em dia, né, tem o TikTok Shop e o que tá... Não sei se você sabe, né? O TikTok Shop, né? Sim. Então, tem várias pessoas que estão viralizando. E uma das meninas que viralizou, ela tava falando que ela escreve roteiro. Acho que é a Ana Flank, não lembro o nome dela. E ela escreve roteiro para viralizar e vender produto. E ela é copy. É porque ela se denomina como criadora de conteúdo para viralizar. Mas o criador de conteúdo nada mais é do que um copy também, né? Sim. Obviamente que ele usa o rosto dele, mas ele cria todo um roteiro para viralizar. Então, você pode utilizar nessa vertente. Mas eu até mudei um pouco do assunto. Então, primeiro você vai aprender, depois você vai criar um desafio, depois você vai ensinar, né, no ecossistema, né? Você pode prestar serviço, e aí quando você já tiver tudo isso feito, o desafio pode, né, criar um avatar ou não para entregar o seu produto. Lá você vai ter os agentes para facilitar a vida do seu aluno, que é os InfoApps, e provavelmente, não sei se é a sua ideia também, você pode até cobrar uma FII, né, para utilizar esses InfoApps. Com certeza. Então a pessoa ela entra lá e ela tem um
um valor mais barato por ser aluno e utilizar esses apps, porque, cara, vale a pena pagar uma inteligência artificial. Porra, Sim. vale muito. Você vai pagar R$100 para ter um funcionário 24/7. Demais. E aí depois, qual que seria o próximo passo desse Cara, ecossistema? depois esse próximo passo seria o onboard, porque a venda ela não termina no checkout, ela começa no onboard. Seria começar a se perguntar no lifetime value, porque ticket médio é bom, mas lifetime value é o que banca o tráfego, banca a equipe e traz a sua liberdade financeira ali. Então, antes da gente fechar o episódio aqui, é jogar na mesa o que ninguém comenta, né, Carlos? Que é o pós-venda, é o LTV. É você imaginar que você vendeu um curso ali e que a pessoa ela vai ter uma transformação naquele produto de entrada e pensar, caramba, se eu já tive essa transformação nesse produto, se ele é tão bom e que só custou R$37, imagine agora se eu der o próximo passo e comprar o próximo produto, né? Então, eu acho que isso é quando você faz um onboard impecável, consegue fazer a pessoa ela ter progresso, trabalhar esse onboard ali, vai de você ter uma área de membros premium, é aquela área de membros estilo Netflix, ter ali materiais complementares, toda uma gamificação, os agentes de IA, para você trazer o aluno para realmente a maneira mais simples e fácil e rápida dele chegar no seu resultado, que com isso ele avança mais e volta a comprar de você. Afinal, quando você é a pessoa que mais agrega valor para o seu aluno ou para o seu lead, ele só tem a opção de voltar e comprar de você. Então, acho que o próximo passo seria olhar para essa parte do sucesso do cliente, sabe, Carlos? Que é algo que hoje vem se perdendo, mas na verdade eu vejo que é aí que mora a fortuna, né? Quando você estrutura uma área de membros bem feita e faz um funil de desafio, muitas vezes você já vai ter escala e CAC sempre antes da sua aula 1 do desafio acontecer. E aí é até importante, nesse momento ali, você pensar também numa esteira de produtos, né? E você pensar na jornada do aluno. Porque às vezes você não precisa vender para o aluno que ele vai ser o mega copy. Não, mas você pode mostrar para ele, olha, o primeiro produto que você vai entrar vai ser como montar uma página de venda. Logo pode ser um upsell ali, ou um order bump, como fazer uma VSL, né? E você vai caminhando com o aluno, às vezes ao invés de você cobrar 5 mil de uma vez, você vai cobrando, olha, nesse produto eu cobro 100, nesse eu cobro 200, nesse eu já cobro 1.000. E aí você vai levando esse aluno até quer dizer, né? Até o produto final, que pode ser uma mentoria, mas essa questão ali é muito importante, porque às vezes tem uma pessoa que ela quer resolver um problema específico. Aí o cara ele não quer ser um copy profissional, o cara ele tá precisando fazer a VSL dele, ele não quer pagar ninguém, então ele quer aprender. E aí, como você falou, né, se você tiver essa esteira de produtos, se você tiver essa clareza da jornada do aluno, porra, você consegue vender para ele diversas e diversas vezes, né, e um negócio de sucesso, ele precisa ter essa recorrência do aluno, né? Precisa ter o LTV, né? Porque se você só te vender um produto só, pô, beleza, o cara acabou ali, e aí, pra onde ele vai? Sabe uma estratégia que é muito legal, Carlos, que eu testei esses dias pra mim mesmo, né? E validei. Eu tava com quase 100 alunos num desafio que eu já tô rodando perpétuo, que eu fiz 30 vendas e entreguei ao vivo. E depois esse desafio dessas 30 pessoas que participaram ao vivo, eu comecei a vender perpétuo, o cara comprava e já tinha acesso. E eu tô escalando esse. Aí eu tinha quase 100 pessoas que tinham comprado esse desafio. E aí eu ofertei o meu outro desafio. Falei, olha, alunos do desafio dos conteúdos infinitos, para vocês que são meus alunos, eu vou fazer agora o desafio do zero ao lucro, só que antes de abrir para o mercado, eu estou abrindo para vocês por preço promocional. Eu vou vender por R$10 o que eu vou vender o VIP. Então, vocês querem ser VIP por R$10? Pronto. Enxurrada de vendas ali, CAC zero, porque já compraram de mim e falaram, pô, já participei desse desafio que foi top, vou pagar R$10 participar de um outro que eu sei que o Renato entrega. Já foi um monte de vendas. Complementa o outro, né? Complementa o outro. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou vender um order bump. Mas, porra, se ele complementar, a pessoa tem mais disposição a comprar, né? Então, como você falou, foi ali quase um order bump, né? E aí, né, agora eu vou testar isso. Meu próximo passo agora, eu vou testar esse desafio dos conteúdos infinitos. Ele tem 2 order bumps que vendem muito. Um
é o Viraliza Reels, que é um método que eu fiz de como viralizar na rede social utilizando inteligência artificial para pensar na roteirização, em ajudar a IA te viralizar um conteúdo e como criar com IA esse conteúdo e até o avatar, igual você falou, já vi vídeo que era IA. Então esse desafio dos conteúdos infinitos, tem lá, por mais R$10 o cara compra o Viraliza Reels. Cara, tem 2 desafios e querendo ou não... E, na verdade, acaba sendo uma aula. É uma aula, é um curso meio que à parte, não é num formato de desafio. Ah, entendi. E aí eu vendo também ali a biblioteca de prompts por mais R$47. Mas aí eu tô pensando agora em pôr junto de Order Bump o desafio do zero ao lucro. Porque eu já sei que quem comprou o desafio do Conteúdos Infinitos comprou do zero ao lucro. E aí eu vou testar, colocar um outro desafio de Order Bump. Eu nunca testei isso ainda, não. E isso é muito interessante, porque quando o Renato fala do desafio, você pode gravar o primeiro desafio que você fez e só vender a gravação, né? Sim. Você pode só vender a gravação. Você não precisa necessariamente, para quem não sabe, né? O desafio, ele são 5 encontros, né? Ao vivo de até 1 hora. Não é? É isso? Sim. Ou mesmo se eu já entreguei ao vivo, eu posso vender para entregar ao vivo de novo. Sim, sim. Poderia, nunca testei, mas eu poderia. Então isso é muito interessante. Cara, esse negócio do desafio ao vivo ele é bizarro porque você entrega muito valor por um preço muito baixo. Então, você já imaginou o desafio, o seu era quanto? R$10. Esse não, do Conteúdos Infinitos. R$10 mesmo. Os 2 ingressos ou só? Eu só pus um plano de R$10, que eu tava testando o Order Bump. Aí eu cheguei nesses 2 Order Bump que é o mais converte, que praticamente 30% de quem compra o Viraliza Reels e 10% de quem compra a biblioteca de prompts que custa mais R$47. Imagina que esses produtos aí você só gravou uma vez e você pode vender infinitamente, cara. Sim. E o poder de convencimento pro cara pagar 30, 40, R$50, até 100 é muito baixo. É muito baixo, porque... eu acredito não, né? As pessoas elas pagam por organização, cara. E sabe uma coisa que eu mudei também, que é uma sacada, uma novidade? Quem vem pro desafio, eu não separo o grupo VIP do básico. Mesmo se o cara comprou o VIP, lá na área de membros ele vai pro mesmo grupo do básico. Só que aí, dias antes de começar o desafio, eu começo a falar que é a última oportunidade para virar VIP, coloco uma escassez ali, e aí eu uso um monte de gente que já comprou o VIP falando, mas eu já sou VIP, eu sou VIP. E aí eu promovo esses caras dias antes pro grupo VIP. Só que aí eu consigo criar aquela prova social e eu percebi que você converte mais o básico pro VIP fazendo esse movimento, como se fosse um meteórico. Sim. No grupo do básico, falando, tá acabando, vai começar amanhã é a última chance para se tornar VIP. E aí você tem um monte de gente ainda vindo pro VIP. E é interessante que é o efeito manada, né? As pessoas falam assim, porra, tem tudo isso de VIP, só eu não vou ser VIP? Só eu não vou ser VIP? Eu tô sendo moleque. Exato. Mas isso e aí vem o efeito manada, junto que é da metodologia do lançamento meteórico. Isso é bem interessante, cara. Então, até agora levando ele, então a pessoa, né, ela criou a sua esteira de produtos, né? E quando a gente fala esteira de produtos, você pode ter 20, 30 produtos, né? A gente tá falando de produtos low ticket, aonde você resolve uma dor específica, como você falou, viralizar rios, cara. O que tem de produto para viralizar rios, entendeu? E se você realmente entrega a viralização, cara, você pode botar ali um tráfego direto que você vai vender. Perfeito. Você vai vender. Eu comprei um curso de como montar cenário, que era R$37, irmão. Eu só vi o anúncio do cara, falei, o cenário dele tá bonito, R$37. E o curso do cara deve ter menos de 1 hora. Só que ele é simples, ele vai ensinar como montar aquele cenário. Não tem o que fazer, né? Então, e ele não tem só esse produto, ele tem diversos, que é para audiovisual. Então, ele tem como será para câmera, como montar estúdio para médico, para um monte de coisa. Saquei. Mas, o cara ele só dividiu o que ele poderia entregar num curso gigantesco. Sim, é uma dor específica ali. Em cursos menores, com um valor até 37, então digamos que se ele pegou um curso completo de audiovisual que ele poderia custar R$500, ele dividiu, sei lá, em 5 e tu cobra
30, 40, 50, o que quer que seja, ele consegue vender muito mais. E o poder de convencimento para você vender 500 e para você vender 30 Exato. é bizarro. E outra, para a pessoa saber que ela é bom, ela só vai saber comprando algum produto dele. Quando você viu lá R$37, que é uma barreira de entrada baixa, se eu perder eu só perco R$37, mas se eu aprender, eu vou aprender a configurar um cenário top. Vale a pena? Vale. Então, preço e valor é diferente. Preço é quanto você paga. Valor é o quanto aquilo te entrega baseado em quanto você pagou. Quando aquilo te entrega menos que você pagou, é caro. E quando aquilo entrega mais que você pagou, é valioso. Então, preço e valor é relativo baseado quanto daquilo entregou o resultado. E uma vez que você já tem um resultado que aquilo, que aí eu chamo desses produtos de produtos rios, que são aqueles produtos de ofertas que vão te levar do ponto A ao ponto B, ofertas específicas, nichadas, igual essa que o Carlos comprou, de arrumar a iluminação. E todas essas ofertas, elas desaguam no produto oceano. Então ele pode falar no final desse treinamento, olha, essa aula é específica sobre isso, só que eu tenho uma mentoria onde eu te ensino isso, isso, isso. Se você quer saber mais, clica aqui, faz sua aplicação. Então todos os produtos rios, eles têm que desaguar nos produtos que são os oceanos. O que são os produtos oceanos? É o seu produto high ticket, que ele tem perpetuidade, recorrência e alto valor agregado. Ou seja, a pessoa ela pode comprar a qualquer momento, é um produto de recorrência semestral, anual, e é um produto high ticket, coloca dinheiro no seu bolso. Então, quando você tem vários produtos rios desaguando, automaticamente você tem vários produtos de entrada trazendo pessoas para a sua metodologia ou já para o seu produto principal, que geralmente acaba sendo um programa de acompanhamento. E a gente começou a falar das pessoas que têm zero conhecimento no digital, ou quer dizer, zero conhecimento, né? E então ela entra no digital e aprende alguma coisa. E quando a pessoa, ela já tem um conhecimento, então ela, no caso, ela é digamos que ela é um médico especializado em alguma área. Qual o melhor formato para ela entrar no digital? Cara, eu acho que seria a mesma premissa, né? É modelar o melhor, o sucesso deixa rastro, existe uma lógica no caos, então olhar quem são os 5 dentro do seu advogado que também tem o seu know-how online, no offline, mas que vieram pro online e estão tendo muito resultado com infoprodutos. E aí olhar a página desse cara, o que ele tá vendendo, qual que é o high ticket, a mentoria, o infoproduto dele, olhar a página ali e também olhar no YouTube sobre os comentários de vídeos viralizados daquele tema que você vai falar. Porque muitas vezes nos comentários ali, né, o sucesso deixa rastro. Você pode modelar o que dá certo, mas também você pode criar uma demanda que às vezes ninguém criou com base em comentários que já estão muitas vezes no YouTube. Então eu olharia esses 2 pontos. Eu acho que se a pessoa já tem um know-how, ela certamente deve ver pessoas que já chegaram onde ela quer chegar. Então, um exemplo, um advogado que já está no digital vendendo high ticket, um médico que vende muito ali suas consultas pelo digital. Então olha como se esse médico tem feito isso, qual que é a página dele e usa isso para modelar o seu desafio. Então eu ia muito nessa premissa aí de olhar concorrência, fazer pesquisa de mercado, né, para analisar e ao mesmo tempo olhar comentários de vídeo que ainda criando essa própria tendência, digamos assim. Legal. Tenho feito algumas pesquisas, né, para esses profissionais, né, porque um exemplo, você falar para um profissional que ele precisa entrar no digital, um médico, né, que ganha, sei lá, seus 30, 40 mil reais, para ele vender um produto de 37, ele fica receoso. Então, nas minhas pesquisas, hoje em dia, o que está contando muito é a consultoria. Então, eu tenho acompanhado como montar escritórios médicos e escritórios de dentistas. E o que os dentistas fazem? Eles utilizam o seu know-how, né? E ao invés de criar uma mentoria, ele cria uma consultoria onde eles prestam esse serviço. Então, eles têm um time, né? Provavelmente ali, pessoas que já trabalham com ele. E aí ele fecha essa mentoria que, cara, eu vi consultoria de 20 era... 40 mil a consultoria que a gente estava vendo do médico, mas ele ensinava a montar o escritório por completo. E não era ele que entregava. Então ele fazia a parte toda, né, de pesquisar do espaço, de quais equipamentos ter, da onde importar os mais baratos, né, os mais em contas, como fazer a gestão, quantas pessoas podem ter, até mesmo um deles, né, do grupo que eu tô, ele utiliza IA, então ele tem
Ele tinha acho que 2 secretárias, hoje ele tem uma, porque a IA ela faz todo o agendamento, então a secretária ela só recebe as pessoas no físico e ela organiza tudo, então ele teve uma redução de custo. E então, dependendo da sua área, às vezes, quando a gente falou, né, da esteira de produtos low ticket, ela não vai se enquadrar, mas se enquadra num produto high ticket. Talvez a pessoa comece direto num produto high ticket e conforme ela vai vendo as demandas, ela pode sim criar uns produtos low ticket, né? Quando a gente fala low ticket, nesse caso, talvez até uns 2 ou 3 mil reais. E melhor ainda, aonde ela use o rosto dela para vender, mas quem entregue seja uma equipe. Então, cara, você só imagina, se você falar para um médico, meu, me ensina a montar aí, porque o que tem de dentistas, né, médicos que saíram agora da faculdade e querem abrir o seu escritório, né, porque está capitalizado, e aí o cara, pô, no maquinário o cara já salva esses 40 mil. Total. Entendeu? E Então, isso é falando muito nisso, importante. cara, esse é um tema muito legal, que é essa parte de como viver de consultoria, que é uma forma do infoprodutor, do especialista, monetizar através da internet com consultorias, igual o Carlos muito bem trouxe. E a gente vai ter um convidado nos próximos episódios aí, que é uma especialista hoje, ela mentora a empresários a viverem de consultoria. Então vai ser muito bacana aí, já anote aí que na próxima quarta-feira, acredito eu, você já vai ter esse conteúdo. Perfeito, cara, perfeito. Isso aí é muito interessante, né? Da gente saber e entender as diversas possibilidades que você pode utilizar seu conhecimento, né? E dos diferentes nichos, né? Porque alguns conhecimentos realmente são muito mais valiosos do que outros. E às vezes o formato, porque igual você falou, às vezes essa aula específica que você comprou de R$37, às vezes pode ter essa mesma aula num formato de áudio, e outros vão preferir comprar áudio do que a videoaula. Pode ter essa mesma aula de R$37 em PDF, pode ter essa mesma aula de R$37 num podcast, então num evento presencial, numa imersão. Então a forma que você empacota também e a forma que você oferta, né, promete ali aquela aula de forma específica ou no formato de entrega, ela muda. Então aquele mesmo conteúdo, às vezes, você pode vender ele no e-book, vender ele em áudio, vender ele em texto, vender ele no evento presencial. Então é sempre bom você trabalhar o seu conteúdo em vários ângulos de promessa diferente. Porque eu posso vender aquele mesmo conteúdo com a promessa de melhore a sua iluminação e faça seus vídeos venderem mais. Como eu posso pegar um outro ângulo? Tem medo de aparecer para a câmera? Aprenda como uma iluminação pode destravar o seu medo de gravar vídeos. Então, às vezes é o mesmo curso, mas eu só mudei o ângulo de promessa. Ou então eu faço a mesma promessa, só que um vai ser o PDF, o outro vai ser em curso e o outro vai ser em áudio. Vai ter gente que vai preferir em áudio, outro em texto, o outro em vídeo. Então é sempre bom você trabalhar vários ângulos da sua promessa. Eu gosto muito de testar ângulo de oferta em order bump. Então, por exemplo, esse desafio dos conteúdos infinitos, quando eu vi que o Viraliza Reels estava convertendo mais de 50% na página, ou seja, a cada 2 pessoas que comprava, uma comprava o Viraliza Reels. Eu entendi o quê? Cara, tem muita gente querendo esse order bump. Se eu criar ele só um produto por fora, vai vender. Então eu gosto de, no order bump, eu utilizo um produto que está convertendo mais de 50%, aquilo me mostra que aquilo está tendo uma demanda muito grande, que se eu colocar só aquilo como um produto, ou trazer aquilo no formato desafio, viralize seu Instagram em 5 dias, vai vender, porque aquilo já vendeu no order bump, sacou? E você também pode colocar o primeiro produto como order bump do segundo, e aí né? você pode testar também essa mudança, você colocar e vice-versa. Ganhar dos dois lados. Que é o que eu vou testar agora no Conteúdos Infinitos e no Desafio do Zero ao Lucro. Como eu já vi que eu mandando uma mensagem para os alunos, vendendo do Zero ao Lucro, eles compraram, eu vou testar deixar no order bump do Perpétuo, e a hora que eu começar a escalar o Perpétuo do Desafio do Zero ao Lucro, eu pôr o Desafio dos Conteúdos Infinitos também, porque uma coisa acaba complementando a outra. Isso é importante, tem que complementar aquela oferta principal, não pode ser uma coisa muito distinta, né? Senão fora do contexto. Falar, pra que eu vou comprar, né? E você falou, né, um negócio que é bem interessante, você consegue colocar até 3. Às vezes eu compro uns low ticket baratinho. Até mais. Não, e o cara coloca assim, sei lá, 5
5. E aí, quando você vê, o filho da mãe, ele separou uma aula. Eu já pus 7, eu já vendi 7 order bump, foi o meu máximo. E o cara já colocou assim, pô, e eu falei, mas pra que é isso? Então era melhor ele ter vendido o produto de R$100, ao invés de você ter comprado um de 30, um de 10, um de 6, um desse, um daquele. E a galera compra, vai pondo ali. Compra, porque eles realmente complementam, né? Mas é interessante. Mudando um pouco da oferta, eu tinha lembrado aqui de um infoproduto que ele também ele é um mix, né, de online e offline, que é o grupo de inteligência coletiva, cara. E eu participo muito de eventos de network. E aí, beleza, pra mim a gente participa, é uma fizinha tranquila. E aí eu vi um grupo, acho que era de dentistas, né? Do Túlio. E os caras pagavam 100 mil anual pra estar nesse grupo. Só que era só empresários onde tinham, né? Franquias. Não sei se era franquias. Eu só sei que quando ele falou assim, eu falei, como assim? Você paga pra estar num grupo? Eu pago pra estar num grupo. Acesso se compra, né? E aí você imagina, cara, ali eu acredito, né, que não tenha um curso em si, mas você juntou... Você paga o acesso. Você conseguiu juntar as pessoas. Então essa é uma forma que, quando ele falou, porque que realmente ali eles entregam dos dois formatos, né, presencial e online. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, às vezes você nem precisa saber tão bem de um conteúdo, mas se você for alguém bom de influenciar pessoas, né, e conversar com pessoas, você consegue montar um grupo onde as pessoas vão pagar para estar ali, às vezes nem para aprender, mas é para troca de informação, né? Então essa foi até um negócio que eu pensei agora, para quem, às vezes o cara fala, pô, eu não sei de nada, mas eu conheço muita gente interessante. Pô, Sabe uma coisa que a gente pode pensar em fazer aqui, Carlos? Vê o que você acha. A gente estava conversando que muitas pessoas estão com essa vontade de criar um podcast, porque a gente sabe que o YouTube, trabalhando um podcast, é uma rede que está crescendo muito, traz essa autoridade para o infoprodutor, né, que tem um podcast. Se a gente trouxesse isso nos próximos encontros, eu e você, a gente trabalhasse junto à construção do desafio, com eles na prática do próprio desafio do podcast para o infoprodutor. Isso é interessante, que a gente tá... né? É interessante. A única coisa que a gente não saberia como fazer é como montar estúdio, porque a gente aluga aqui um estúdio. Mas eu acredito que porque eu conheço, tem um advogado, né, o João Raposo, ele montou um estúdio no escritório dele, cara. E ele grava podcast. Não, mas eu falo mais a parte antes disso, de começar a monetizar a venda do desafio, criar a página aqui com a galera... Vamos pensar isso daqui. Episódio onde prática. A gente vai criar a nossa página de vendas junto com eles, do próprio podcast para infoprodutor. Isso é interessante. Depois a gente vai começar a divulgar ao vivo, criar as campanhas de tráfego, mostrar os resultados aqui. Isso é interessante, né? Que é você... Até a gente botar o ao vivo daqui 2 meses. Além de ensinar, é você mostrar realmente como faz, né? Exato. Pode ser interessante essa ideia. Vamos pensar aí. O que vocês acham, hein? O que vocês acham da gente fazer esse desafio? Mostrar os bastidores, quebrar a quarta parede aqui dos bastidores e trazer ao vivo, em real time aqui nos próximos encontros, onde tiver eu e o Carlos nas quarta-feiras, como que a gente vai criar essa oferta, página de vendas, os links de checkout, automações. Comenta aí, se o pessoal gostar aí, a gente traz... Essa live então tem que ser cobrada, esse episódio tem que ser cobrado. Será? Aí tem que cobrar ou é gratuito? Vocês merecem? Eu acho que vocês merecem. Só se deixar o like, compartilhar. Comenta aí que se te deixar aqui, ó, se esse vídeo aqui bater quantos likes? Olha, não sei, se bater 200 likes já tá valendo. Então se bater 200 likes vai rolar, né? Show de bola. Cara, que top, velho. Eu acho que seria interessante, hein? Tem tudo a ver, hein? Eu até complementando, né, um pouco da oportunidade que as pessoas estão, né? Eu ainda não sei, né, se a maioria do nosso público são pessoas que já estão no mercado. A gente bateu 100 inscritos agora, hein, cara? Tava vendo. Isso, se são pessoas que já estão no mercado ou se são pessoas que ainda estão para iniciar, a gente tem que pensar, cara, que o consumo mudou, o formato de consumo, né? Então, antigamente você tinha que procurar uma escola, um curso técnico, alguma coisa para você
aprender algo, né? E hoje em dia não, hoje em dia tá na internet, né? Então, cara, Precisa de mentores. se você não está nesse mercado, imagina que hoje não é mais, já passou a onda, só que essa onda ela ficou, né? Pô, o boom do mercado, ele chegou, né, do marketing digital foi na pandemia, mas ele ficou. Então, até como a gente estava conversando em um dos episódios atrás, que é a pós-graduação, cara. Existe hoje em dia você criar uma pós-graduação com seu conhecimento. Então, você não pode demorar, você não pode esperar o momento certo, né? O digital, ele vai ser... Ah, Carlos, eu tenho um escritório de advocacia, mas eu não quero sair dele, eu quero continuar sendo advogado. Mas, cara, você pode ganhar das duas lá. Isso, abre um braço de educação na sua empresa. Exato, então ele é ele é uma forma de você, não pode chamar de renda extra, né? Mas é uma nova forma de receita. Um novo braço, né, na sua empresa. Isso. Ali, um novo setor, né? Isso, então, cara, se você não fizer, se você se negar, nos próximos 10 anos, você vai ser engolido por outras pessoas. Perfeito. E tem aquela, né, que diz, quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é comprado. E quem não é lembrado não é comprado. Você vai ficar invisível, né? Em um mercado que hoje em dia... Vende 1 milhão de reais por dia. Não, mas não era nem isso. Eu queria falar assim... Hoje, qual que é o seu currículo hoje em dia? Seu currículo é é sua rede social. O Instagram é a Globo. Então, um exemplo, as pessoas vão procurar, qual advogado tem bom aqui? Primeiro o cara vai lá, que nem você falou, foi lá no Google, qual advogado perto da minha cidade? Aí tem o advogado, a segunda coisa que o cara vai no Instagram para checar se esse advogado é uma pessoa, para checar os comentários. Então, cara, você precisa. E outra coisa, como o Renato falou, um negócio, quem não é lembrado não é comprado. Quantas pessoas você... preciso de um advogado. Lembrei daquele cara que eu sempre via no Instagram. Então, eu sou assim. Então, eu quero... Não sei que restaurante que eu vou. Lembrei desse restaurante. Então, qualquer área que você tenha de atuação, você precisa utilizar um mercado digital para expor ela, né? Para você ser lembrado e ser conhecido, né? Quando a gente fala assim de infoproduto, né? Obviamente tem um infoproduto, mas tem um marketing digital todo nele, né? Sim. E vai de todas as áreas, né? Desde a prestação de serviço até a criação de um infoproduto, de uma mentoria, de algo nesse estilo, né? Sim. Consultoria. O próprio mercado de mentorias, high ticket, né? De educação empresarial, ele vai movimentar nos próximos 5 anos em torno de 150 bilhões de dólares. Então imagine, a gente vai surfar uma onda que ainda nem começou, e esse movimento de mentores, ele vai crescer muito, né? Então é o que o Carlos falou, você não pode estar aqui assistindo esse podcast, não começar a estruturar, não nos conectar com a gente, entrar no grupo do WhatsApp, participar aqui das comunidades e tá junto, cara, fazer acontecer, lançar seu infoproduto, que eu tenho certeza que esse mercado só vai acelerar, né, cada vez mais ali. E a gente deu 2 exemplos aí, né, cara? A gente deu 2 formas de você entrar no mercado, até mesmo criar um ecossistema que Carlos, eu tô com a objeção porque eu não tenho conhecimento. Pronto, você não precisa ter conhecimento. Até mesmo o Thomas, que veio aqui, ele ensinava pessoas o início do marketing digital para vender em dólar. Então você precisa entrar nesse mercado, obviamente, né? Aí a gente está falando de dois estilos diferentes, né? Para quem tá pingando aqui, ó, tá vendo? Tem que mostrar aí, mostra para a câmera ali, ó, para a galera. Tá vendo? Então isso. Aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui. Então isso é ao vivo, tá ligado? Tá ligado? Isso é ao vivo. As vendas caindo, esse é o poder, né, cara? Esse é o poder. Então, quer começar no mercado? Tá aí, ó, o Renato, aí, ó, já mostrando um infoproduto caindo dinheiro ao vivo enquanto você trabalha. Tá vendo? Essa é a ideia, né? Que você ganhe dinheiro dormindo. Até uma coisa que eu tava conversando hoje com
com um cliente era que a ideia também do digital não é que você só tenha mais dinheiro, né? Não, quer dizer, que você tenha mais trabalho. É que você consiga, né, utilizar a escala que o digital dá para conseguir mais dinheiro e trabalhar às vezes igual ou menos, né? Que a Sim. ideia não é, eu vou ter 100 mentorados, mas eu não tenho vida. Sim, Eu não eu trabalho de domingo. Liberdade, né? Liberdade financeira, Exato. liberdade de tempo, É. liberdade geográfica. Eu tô trabalhando ganhando salário mínimo. Porra, vai estudar copy, vai estudar tráfego, vai estudar qualquer coisa, né? Vai criar landing page, vender curso de como criar landing page usando templates. E aí com certeza você vai ganhar muito mais do que você ganharia com o salário mínimo, né? Eu acho que uma das prisões de hoje em dia na cabeça das pessoas é que eu preciso trabalhar ganhando salário mínimo porque eu vou ter os benefícios. E aí a pessoa fica ali 5 anos, enquanto ela talvez em 1 ano, em 6 meses de estudo, a pessoa pode ganhar o triplo só por ter aplicado o que ela estudou, né? Então isso é muito interessante. Com certeza, conhecimento sem ação não vale de nada. E se você chegou até o final desse vídeo, parabéns, acesse aqui o link do grupo do WhatsApp que vai estar aqui embaixo. Se você quiser participar dos nossos desafios, né? A gente vai fazer esse desafio ensinando a você que quer construir o seu podcast, você infoprodutor. Fique ligado aqui, a gente vai trazendo em primeira mão. Hoje a gente conversou sobre trazer isso ao vivo para vocês. Se vocês quiserem, a gente vai fazer. E também tem os desafios aí que estão rolando, que é o dos conteúdos infinitos e desafio do zero ao lucro, que a gente vai colocar o link aqui embaixo. Cara, se inscreva no canal Infoprodutor, fique ligado aqui, siga o Carlos no digital, Renato de Saldanha, e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu!